A paz e a graça, meus amados. Eu estou com a mensagem do livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 1 ao verso 3. Vamos prestar atenção no que essa mensagem vai falar. Ela é meia forte. Amém? Vamos ler aqui versículo 1 do capítulo 8 de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Versículo 2: e expô-lo-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinha amado e a quem tinha servido, e após quem tinha ido e a quem tinha buscado, e diante de quem se tinha prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Versículo 3: e escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, igreja. Versículo 3, ele diz claramente: escolher-se-á ante a morte, né? Escolher-se-á ante a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos exércitos. Jeremias caprichou nessas escritas do versículo 1 ao versículo 3, hein? Os ossos de todos que tinham sido sepultados vão ser arrancados e deixar sobre a face da terra e vão se tornar como esterco. Porque a palavra está falando a respeito de muitos que se curvaram e se drogaram e foram buscar um Deus que eles não conheciam. Profeta, sacerdote, habitante, tudo que tinha, todos aqueles que já foram mortos e tinham sido sepultados, vai ser tirado debaixo da terra e expor sobre a face da terra. E o versículo 3, o que é que ele diz? Escolher-se-á ante a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna. Forte, hein? Fortíssima. Que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos exércitos. E eu vou voltar, eu vou pegar aqui, Isaías, capítulo 30, meus amados.
Isaías capítulo 30, verso 1. O que é que essa mensagem diz? Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Cobertura que não é do espírito, se alguém tiver com essa cobertura, a palavra está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, estou lendo o que está escrito. Mas o que está escrito diz que quem anda com esse tipo de cobertura, ele no lugar de estar tirando os pecados de cima dele, ele está acrescentando pecado a pecado. Esses são os filhos rebeldes, que não tomaram conselho, que tomaram conselho, mas não de Deus. Se ele não tomaram conselho, mas não de, se ele tomaram conselho, mas não de Deus, então de quem foi o conselho que a Bíblia tá, que Isaías escreveu aqui no versículo 1? Quem foi que tomaram conselho de quem? Esses filhos que são rebeldes, eles andaram tomando conselho de quem? De Deus não foi. Então, de quem foi então? E essa cobertura que a palavra está dizendo que se cobriram, que não é do Espírito do Senhor. E então, de qual é essa? De quem será essa cobertura, hein? Para um bom entendedor, ele já sabe muito bem quem pode estar com essa cobertura. Será que no meio de nós não tem muitos com esse tipo de cobertura? É isso que alguém vai descobrir, sabe quando? No grande dia. Mateus 7, 21, não é todo que me diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 22, muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos tanto do milagre e maravilha. Versículo 23. São 20 horas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticai a iniquidade. Aleluia.